Oi, pessoalzinho do bem, tudo bem? Hoje nós vamos continuar, né, nossa matéria, que a gente falou que vai falar todo esse bimestre a respeito da formação dos estados, né, de como se formaram os estados e de poderes e essas coisas. Hoje nós vamos falar a respeito da formação dos estados nacionais. Tá? Como surgiram os estados nacionais? Tá? Vocês provavelmente aprenderam isso em história, tá? Mas que a gente vai ver rapidamente aí um pouquinho da história para poder entender do ponto de vista sociológico o surgimento dos estados. Esses estados eles nasceram com o fim da Idade Média e começo da modernidade. Quando a Idade Média ela começou a se desestruturar e a configuração feudal ela caiu em desuso, ela começa a se reestruturar na modernidade com a junção dos territórios e povos europeus. Tudo isso sobre o poder de um líder, um único líder, que é o monarca. Algumas exceções foram o Sacro Império Germânico, Sacro Império Romano Germânico, tá? Que ele era uma grande porção do território e ele permanece ainda por muitos séculos como feudalismo, né? No feudalismo, né? De forma feudal. O Sacro Império Romano Germânico ele dá origem ao que hoje a gente conhece como Alemanha. Tá? A outra exceção foi a Itália, que seguiu o modelo feudal até o início do século XIX. Tá? Somente no século XIX, a Itália e a Alemanha eles se formaram como Estado. Tá? Até então, elas continuavam como feudais, né, no feudalismo. O resto da Europa, já na Idade Média, ela começou a se formar como Estado Nacional. Tá? O primeiro deles foi Portugal, tá? Que teve início no ano de 1140, né, no século XII. E já no século XV, a Espanha, Inglaterra e França, elas também começam a se formar como Estado Nacional. Tá? E todos os Estados Nacionais, eles têm um monarca que concentra o poder em suas mãos. Tá? Isso tudo foi uma reorganização social. Tá? Por isso que a gente está vendo do ponto de vista sociológico. A formação desses estados, eles surgiram porque eles tiveram apoio da burguesia. Tá? E essa burguesia ela tinha vários interesses na formação desse estado. Tá? Era interessante para eles, né, que houvesse uma única língua para facilitar o comércio dos produtos deles. Né? Era interessante que tivesse uma escola, um sistema educacional. Por quê? Dentro desse sistema educacional era ensinada uma única língua, ou seja, um único idioma, né, para que todos falassem de maneira igual. Porque, veja bem, eu vou vender meu produto aqui, aqui se fala uma língua, ali se fala outra, ali outra. Isso dificultava o comércio, né, já com a unificação das línguas, né, o comércio seria bem mais fluido, né. Também era interessante que houvesse uma única legislação, porque cada lugar tinha uma legislação. Aqui pode isso, aqui pode aquilo, aqui não pode isso, aqui não pode aquilo. Isso dificultava o comércio. Já com a unificação dessas leis, né, dessa legislação, esse problema seria sanado, né? O que pode aqui, pode ali. Então, peraí, a mesma regra que eu uso para vender meu produto aqui, eu vou vender ali. Né? Então, foi muito interessante desse ponto. A burguesia ela tinha também muito interesse na burocracia, né? A burocracia ela basicamente beneficiava a burguesia. Tá? E nesse contexto todo aí surge também o Exército Nacional. E por que a burguesia tinha interesse no Exército Nacional? Porque antes existiam os mercenários que eram contratados pelo burguês, né, para defender o interesse da burguesia, eram contratados mercenários. Já com o Exército Nacional vai defender o quê? Os interesses da burguesia, né? Então, teria-se ali um exército todo à disposição da burguesia. Claro, que existiu também um sistema financeiro, né, com a unificação da moeda, a unificação dos impostos, né? Para o comércio foi muito útil, né? Porque cada lugar tinha uma moeda diferente, então tinha que se fazer conversão, era muito complicado o comércio. Com a unificação da moeda, quem ganha? O comércio, né? E quem são os comerciantes? Os burgueses, né? Então o interesse era enorme.
Então, dessa forma, o Estado Nacional ele era formado por vários feudos, né, que se juntaram e formaram o quê? Uma nação, um Estado, né? Portanto, quando a burguesia ela ofereceu o apoio às monarquias, ela apoiava as instituições que são a base da formação do Estado Nacional. Lembra que a gente falou na aula passada que Estado, né, Estado aqui, né, com o E maiúsculo novamente, né, é aquele que tem várias instituições dentro de si, tá? Que organiza e gerencia o Estado, né? O auge desse período foi no século XVIII, XVII, né? Início do século XVIII. Foi ali, fim XVII, começo XVIII. Tá? Esse auge, ele significa que foi a época em que a monarquia ela atingiu o seu ápice, né? Ela atingiu ali o ápice, né? Não consigo achar outra palavra, né? O seu poder maior, né? Ou seja, a monarquia, o rei, ele tinha poder total, tá? Um grande exemplo disso foi o rei Luís XV, conhecido como Rei Sol, tá? Que disse a célebre frase: eu sou o Megatron e convoco todos os Autobots. Não, gente, não foi ele que falou isso não, né? O que o Luís XV falou, fora de brincadeira. O Megatron é outro, né? Sou fã do Megatron, sabia? Sou fã dos Transformers, não perco um. Voltando, gente, ao foco, vamos manter o foco. O rei Luís XV, ele conhecido como Rei Sol, ele falou: eu sou o Estado sou eu. Tá? O que ele quis dizer com essa frase? Ele quis dizer o seguinte: ele mandava na língua, na educação, na burocracia, no Exército Nacional e principalmente no sistema financeiro e nas legislações. Ou seja, o rei nunca poderia estar contra a lei, que ele era a lei. Ele fazia as leis, né? Ele estava acima do Estado, acima do povo, acima de tudo. Ele era o único detentor do poder. Tá? Isso porque todo o poder era concentrado apenas no monarca. Tá? Era a monarquia absolutista. Lembra que a gente viu isso na aula passada, né? Já a partir do século XVIII, né, fim do XVII, começo do XVIII ali, isso começa a declinar. Tá? Começa ali a queda desse modelo de Estado. Friso do modelo de Estado, não do Estado. O Estado continua. O que começa a declinar é o modelo de Estado. Aí, a partir desse momento, começa a ter a ideia de tripartição dos poderes, tá? Ou seja, o poder do monarca, ele vai ter que começar a ser dividido. Tá, gente? Voltando um pouquinho no tempo ali, revisitando a Grécia Antiga, o Aristóteles ele já disse que seria justo cada qual ter uma parte que lhe cabe e cada um ter um poder. Tá complicado, né? Não é não. O que ele quis dizer com isso? Que cada um ali, o rei teria um poder, né? E ele teria que dividir esse poder. Esse poder caberia a mais pessoas além do rei. Tá? Um pouco depois, né, já na modernidade, veio Maquiavel, né? Eu adoro Maquiavel, viu, gente? Sou apaixonada por Maquiavel. Tá? O Maquiavel, ele defendia a separação dos poderes. Tá? Ele achava que era vantajoso para o rei. Tá? Por quê? Ele acreditava que dessa forma o rei teria mais liberdade, né? E que o judiciário ele poderia proteger os mais fracos, tá? As vítimas das ambições, das influências dos poderosos, poupando o rei da necessidade de interferir nas disputas. Consequentemente, né, o rei não enfrentava o desagrado do povo ou dos poderosos, né? Aquele que tinha ali sua razão desaprovada. Ou seja, as duas partes procurariam o judiciário e aquele que o judiciário considerasse que não tinha poder, que não tinha razão na sua disputa, não ia ficar com raiva do rei, ia ficar com raiva do judiciário. O rei seria sempre o bonzinho. Né? Já o John Locke, né, ele foi o primeiro a pensar na tripartição de poderes, né?
Ele disse que não convém as mesmas pessoas que têm o poder de legislar ter também em suas mãos o poder de executar as leis. Pois eles poderiam se isentar da obediência das leis que fizeram, né? O que me impede, se eu faço as leis e eu executo as leis, eu faço lá uma lei. Não, essa lei não cabe a mim, né? Cabe só a vocês aí, ó. Eu tenho essa lei aqui que me protege de cumprir a própria lei, né? Então era, né, injusto, porque a gente viu, né, o Megatron lá, né, o Luís XV, que ele fazia, ele executava e ele se isentava da própria lei. Logo depois veio Montesquieu, tá? Que defende a separação dos três poderes, legislativo, executivo e judiciário. Tá? E essa é a forma como a gente conhece hoje, né? O executivo ele não faz as leis, tá? O executivo executa as leis. O judiciário julga as leis. Já por outro lado, o legislativo ele não julga as leis que ele faz, né? Então você vê aí que é uma troca entre um e o outro, que um não interfere no poder do outro. Segundo Montesquieu, o poder executivo ele deve estar na mão de um monarca. Lembra que naquela época, tá, gente, ainda era monarquia, tá? O poder executivo ele deve estar na mão de um monarca, porque essa parte do governo que quase sempre requer uma ação instantânea, né, imediata, é melhor administrada por um do que por muitos. Tá? Enquanto que o poder legislativo ele é frequentemente melhor ordenado por muitos do que por uma única pessoa. Tá? Dessa forma, Montesquieu deixa o executivo na mão de um poder, tá? O legislativo na mão de vários poderes, e já o judiciário ali no meio termo. Né? Essa medida do Montesquieu ela é chamada de freios e contrapesos, tá? E ela é para evitar o absolutismo ou o poder ilimitado, né, de um único sistema ali. Dessa forma, o executivo limita o judiciário limita o executivo, e o legislativo limita o executivo, e assim, é a mesma forma que eu disse ali atrás. Um vigia e limita o outro. Vigia e freia, né, o poder do outro. Tá? Quais são as consequências disso? São várias. Tá? Uma delas é que o Estado ele acaba ganhando estrutura, tá, em sua formação. Existe também uma garantia da liberdade individual dos povos, né, o começo da cidadania, né, da liberdade do cidadão. No Brasil, a gente segue essa linha da tripartição de poderes. Tá? A gente é o legislativo, executivo e judiciário. Principalmente a partir da Constituição de 1988, tá? Que ela divide claramente o legislativo, o executivo e o judiciário. E diz que os três poderes eles são harmônicos e independentes entre si. Então, o que isso quer dizer? Eles atuam entre si, tá? Eles têm uma ligação ali, só que eles são independentes um do outro. Tá? E isso garante que o Brasil ele não caia novamente nas mãos de uma ditadura, né, que aconteceu anteriormente a 1988. Tá? Esses três poderes, eles todos têm peso igual. Tá? Então, quer dizer, o presidente não manda mais do que o legislativo não manda mais que o judiciário. Tá? Então, quando um desses três poderes ele é atacado, a gente perde o quê? A nossa democracia. E o que é a nossa democracia? A nossa liberdade. Então, quer dizer, quando a gente permite, tá? Quando o povo, que somos nós, a gente permite que um desses três poderes seja atacado, a gente está ameaçando a nossa própria democracia. Então, a gente tem que pensar muito bem antes de pensar, não, esse poder pode ser ou não excluído. Não, não pode. Nenhum dos três pode, tá bom? Bom, crianças, essa foi a nossa aula de hoje. Junto com essa aula, eu estou enviando para vocês a nossa atividade no Google Forms, tá? Eu espero que vocês façam, tá? Tenham responsabilidade, né? Que aí começa a nossa cidadania, né? Com responsabilidades. E me mandem, tá? Ainda, de preferencialmente essa semana, né? Mas se não der, até quarta-feira da semana que vem. Beijo e até semana que vem. Tchau!